Sejam bem-vindos à aula de português. Hoje nós vamos tratar do parágrafo padrão. Vamos ver o conceito de parágrafo. Parágrafo é uma unidade textual que possui introdução, desenvolvimento e conclusão que deve encerrar uma ideia. Este conceito, dado pelas professoras Martins e Zilberknock, nos mostra que nós temos, dentro de um parágrafo, que começar a introduzir e desenvolver uma ideia e concluí-la. Quando nós concluirmos uma ideia, nós estamos então elaborando um parágrafo padrão. O que é o parágrafo de fato? O parágrafo, ele é uma unidade que pode ou aparecer sozinho, quando for padrão, quando estiver dentro deste conceito recém-visto, ou ele pode ser parte de um texto, ele pode deixar a ideia continuar no parágrafo seguinte. Vamos ver um exemplo. Invasão espanhola. A editora espanhola Planeta, a 7ª maior do mundo, fincou sua bandeira em território nacional em 1998. 2 anos depois, comprou a brasileira Barça, que monopoliza o mercado de enciclopédias na América Latina. Há 2 meses comprou o passe do escritor Paulo Coelho. Agora, prepara-se para sua maior tacada. Assedia a rede de livrarias Siciliano de Oswaldo Siciliano. O negócio pode ser anunciado nos próximos dias. Este parágrafo, tirado da revista Veja, começa, desenvolve e conclui o assunto que é sobre a editora Planeta. Em um parágrafo, nós temos a ideia total, o posicionamento e os argumentos apresentados pelo autor. Neste exemplo, nós temos um parágrafo padrão. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que determinava a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir de então, representou um marco importante na luta dos brasileiros para abolir a escravidão. O texto da lei, aprovado pela Assembleia, determinava: os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Após a promulgação anualmente, os abolicionistas utilizavam-se da data para promover mobilizações a fim de libertar o maior número possível de cativos. Havia organizações permanentes que agitavam a questão no país e na província. No Rio Grande, tais organizações eram especialmente fortes em Pelotas e Rio Grande. Mário Gardelin refere que em 1884, por exemplo, a Lei do Ventre Livre foi comemorada com especial destaque em Passo Fundo e seu distrito de Nonoai, em Bagé, Soledade, Santa Cristina do Pinhal e Cacimbinhas. Vamos ver como se organiza. Vamos ver qual é a estrutura deste parágrafo padrão. A primeira parte de um parágrafo, de um texto, é a introdução. Na introdução, nós temos que ter a ideia central. O que é a ideia central? É o assunto que eu vou desenvolver, é o assunto que eu vou defender, que eu vou argumentar e que depois eu vou concluir. Vamos ver qual é a ideia central no nosso parágrafo que está servindo como exemplo. A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que determinava a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir de então, representou um marco importante na luta dos brasileiros para abolir a escravidão. A ideia central neste texto, que ele pauta todos os argumentos de conclusão, é que a Lei do Ventre Livre representou um marco importante na luta dos brasileiros para abolir a escravidão. Com esse argumento, com esse tópico, ele vai desenvolver o seu parágrafo. Ele até fez uma outra referência na introdução para melhorar a informação dele, para caracterizá-la melhor, mas na verdade a ideia central é justamente essa, que a Lei do Ventre Livre foi um marco importante na luta dos brasileiros pela escravidão. Temos também o desenvolvimento.
desmembramento e ordenação dos argumentos. O desenvolvimento é o corpo de um texto, neste caso, do nosso parágrafo padrão. Neste desenvolvimento, que nós vamos apresentar os nossos argumentos, que nós vamos apresentar ao leitor a nossa defesa, o nosso posicionamento. Vamos ver quais são os argumentos usados no nosso texto exemplo. Argumento 1. O que determinava a lei? Argumento 2. Atividades desencadeadas pela lei. Argumento 3. Organizações abolicionistas do país e da província. Com esses 3 argumentos, o autor defende a sua ideia central, que é aquela que foi apresentada lá na introdução. É através destes 3 argumentos que ele dá sustento à sua tese de que a lei do ventre livre foi importante para a abolição da escravidão no Brasil. É através destes argumentos que ele mostra para o leitor como essa ideia central está correta. Vamos retirar agora do nosso parágrafo padrão exemplo a parte que diz respeito ao desenvolvimento. O texto da lei, aprovado pela Assembleia, determinava: os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Após a promulgação anualmente, os abolicionistas utilizavam-se da data para promover mobilizações a fim de libertar o maior número possível de cativos. Havia organizações permanentes que agitavam a questão no país e na província. No Rio Grande, tais organizações eram especialmente fortes em Pelotas e Rio Grande. A última parte de um texto, e neste caso que nós estamos trabalhando hoje do parágrafo padrão, é a conclusão. É o fechamento coeso e coerente. Como vocês podem ver, ali nós temos as palavras coeso e coerente. Por quê? Porque a conclusão ela é uma reflexão sobre o assunto tratado ou ela pode apresentar uma solução para o assunto tratado. Nos 2 casos, eu tenho que ter coerência com o que foi dito. Se eu disse que a lei do ventre livre foi de suma importância para a luta dos brasileiros a favor da abolição da escravatura, eu então tenho que, na minha conclusão, dizer, refletir, apresentar uma solução que tenha relação com essa ideia. É este o papel da conclusão. É fechar o texto de forma coerente e coesiva com o que foi apresentado na introdução, defendido no desenvolvimento. Mário Gardelin refere que em 1884, por exemplo, a Lei do Ventre Livre foi comemorada com especial destaque em Passo Fundo e seu distrito de Nonoai, em Bagé, Soledade, Santa Cristina do Pinhal e Cacimbinhas. O que nós vimos até agora foi a estrutura externa do parágrafo padrão. A estrutura maior, a macroestrutura. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No entanto, dentro desta macroestrutura, nós temos uma estrutura interna composta de períodos. Período. A letra inicial é maiúscula e termina por uma pausa bem definida e indicada, geralmente o ponto. O período, só retomando um pouquinho, é o conjunto de 2 ou mais orações. Eu posso ter, num período, mais de um verbo, mas eu só vou marcar o final deste período, de preferência no parágrafo padrão com o ponto. Na nossa introdução, o nosso parágrafo padrão exemplo tem um período, ou seja, a primeira palavra começou com letra maiúscula e terminou com um ponto. Vamos ver quem é esse período.
A Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que determinava a liberdade para os filhos de escravos nascidos a partir de então, representou um marco importante na luta dos brasileiros para abolir a escravidão. O autor deste parágrafo optou por apresentar a ideia central em um período. Não é necessário mais do que um período para a introdução de um parágrafo padrão, porque o parágrafo padrão não pode ter 30 linhas, que aí já vai deixar de ser um parágrafo. Vamos ver o desenvolvimento do nosso parágrafo padrão. Quantos períodos tem? No nosso desenvolvimento, nós temos 4 períodos. Vamos ver quem são eles. O texto da lei, aprovado pela Assembleia, determinava: os filhos da mulher escrava que nascerem no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Após a promulgação anualmente, os abolicionistas utilizavam-se da data para promover mobilizações a fim de libertar o maior número possível de cativos. Havia organizações permanentes que agitavam a questão no país e na província. No Rio Grande, tais organizações eram especialmente fortes em Pelotas e Rio Grande. Como vocês puderam notar, ele sustentou a ideia central da introdução, que foi apresentada em um período, com 4 períodos. Quando nós estamos escrevendo um parágrafo, nós não podemos nos alongar. Então, ele conseguiu ser coeso e coerente, desenvolvendo a ideia central em 4 parágrafos. E a conclusão? Quantos períodos deve de ter uma boa conclusão? No nosso parágrafo padrão, nós temos na conclusão um período. Vamos ver quem é este período. Mário Gardelin refere que em 1884, por exemplo, a Lei do Ventre Livre foi comemorada com especial destaque em Passo Fundo e seu distrito de Nonoai, em Bagé, Soledade, Santa Cristina do Pinhal e Cacimbinhas. Na nossa conclusão do nosso parágrafo padrão, nós usamos um período. Este período, ele fechou, ele concluiu a ideia introduzida e desenvolvida com coesão e coerência. E por que nós estamos aprendendo a escrever parágrafos? Porque nem sempre na nossa vida, na nossa rotina, nós precisamos escrever um texto de 30, 40 linhas para apresentar um assunto e defendê-lo. Quem aprender, quem souber escrever bem um parágrafo padrão, saberá com toda certeza escrever qualquer tipo de texto, porque o parágrafo padrão, ele é a microestrutura de um grande texto. Como nós vimos no ensino fundamental e médio, todo texto bom, ele introduz, desenvolve e conclui um assunto. Assim é o parágrafo padrão. Só que num texto maior, nós podemos usar mais períodos para introduzir, desenvolver e concluir. É importante no parágrafo padrão não perder o foco, porque quando escrevemos sobre um assunto que gostamos e sabemos, a tendência é nos expandirmos e isso prejudica a estrutura do parágrafo. O parágrafo, ele é um texto completo, só que é um texto bem mais curto do que um texto de 40, 50 linhas. Se nós quisermos aprofundar o assunto, vamos então que fazer a opção por mais parágrafos. Quanto à introdução, desenvolvimento e conclusão, nós temos que tomar alguns cuidados. Na introdução, nós vamos apresentar a ideia central e até podemos apresentar, vejam bem, apresentar, não desenvolver os argumentos que serão usados no desenvolvimento. No desenvolvimento, nós vamos apresentar e vamos aprofundar o que já foi indicado na introdução, ou então vamos fazer o quê? Então vamos pegar esses argumentos
apresentar e aprofundá-los nesta parte do texto. É sempre importante, pessoal, e aí vai uma dica, que esses argumentos respondam, completem de que forma a ideia central faz algo ou não. É apenas uma dica para que não se perca a linha coerente do texto quando for desenvolvê-lo. E a conclusão? Na conclusão, nós temos que retomar tudo o que foi dito. A conclusão é uma parte do texto muito complicada, porque muitas vezes, no afã, no entusiasmo da escritura, nós perdemos a linha coerente. O que isso quer dizer? Que, ao concluir, nós acabamos, muitas vezes, contradizendo tudo o que foi dito. Então, tem que tomar cuidado. Uma boa solução na conclusão é, sempre que possível, porque nem sempre é possível, apresentar uma solução para o problema. E quanto aos períodos? Pessoal, não é porque um parágrafo padrão tem que ter um período que se vai fazer 5, 6 linhas sem ponto. Quanto maior for o período, pior será para o leitor compreender a mensagem. Tem pessoas que escrevem um parágrafo inteiro sem colocar um ponto. O que acaba acontecendo? Muitas vezes, quem escreve não tem domínio da vírgula, não tem domínio de concordância nominal e verbal, que cá entre nós fica bem difícil quando o período é muito longo. E aí o que acaba acontecendo? O texto fica recheado de erros gramaticais. Se na fala nós cometermos esses pequenos erros de concordância, entonação, até passa. Mas no texto escrito, como eu não tenho o meu recebedor, o meu destinatário na minha frente para tentar entender o que eu quero dizer, aí nós vamos prejudicar a compreensão da nossa mensagem. Portanto, cuidado com a elaboração de períodos muito longos. Não é porque foi dada essa estrutura nessa aula de hoje que vocês têm que fazer um parágrafo padrão com um período muito longo. Tem que saber medir em torno de 15, 20 linhas se faz um bom parágrafo padrão. Para a aula de hoje, eu tenho 3 dicas bem legais para vocês entenderem o conteúdo. A primeira é o livro Argumentação e Linguagem, da Enguidori Vilaça Corda, editora Cortez. O segundo livro que vai ajudá-los é Problemas de Redação, do Alcir Pécora, editora Martins Fontes. E o terceiro, Como Escrever Textos, da Maria Serafine, editora Globo. Todos esses livros vão ajudá-los na produção de parágrafos e textos. Os autores optaram por uma linguagem simples, por vários exemplos, são livros muito práticos e que vão certamente, na hora de produzir um texto, auxiliá-los.